Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs. É uma alegria estar com vocês nessa segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de junho, não é? O mês do Sagrado Coração de Jesus. Vou esperar aí o pessoal entrar para nós fazermos essa live. Quero dar as boas-vindas aí para Edna, Carla, a Iva, a Aline, o André, o José Ricardo, o Henrique. Sejam muito bem-vindos. O Caio, o grande Caio, meu irmão querido, Caio César. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, né? Já vou antecipar o tema para que vocês compartilhem com outras pessoas o assunto de hoje. Edna do Carmo, seu aniversário, Deus abençoe, filha, parabéns. Hoje eu vou falar de um assunto importante, que é sobre como evangelizar pessoas que não têm a nossa fé. Não é? Como lidar com os não crentes, como lidar com os pagãos, como anunciar a nossa fé para essas pessoas. Não é? Vocês sabem que eu não tenho uma lista de temas que eu vou abordando nessas lives de segunda-feira. Às vezes eu decido o tema faltando 5 minutos para a live. E hoje de manhã ocorreu uma situação, né? Não vou expor aí quem foi a pessoa, mas foi muito bom ter ocorrido a situação para eu poder dar um ensinamento, não é? Ela manda às vezes lá num grupo de WhatsApp da família homilias, pregações, porque sabe que ali na família tem pessoas que não servem a Deus e ela gostaria de evangelizar essas pessoas. Acontece que dependendo do tema de pregação, dependendo da pregação, dependendo do conteúdo que você manda, ao invés de evangelizar, você agride as pessoas. E é claro que a pessoa que tem fé, ela não entende, ela não percebe isso, mas eu quero demonstrar para você como nós precisamos ter cautela quanto àquilo que nós compartilhamos da nossa fé. Tá certo? Por mais boa intenção que nós tenhamos, às vezes nós é que boicotamos a evangelização sem perceber, tá? Então, compartilha aí com outras pessoas, clica aí no aviãozinho embaixo, porque eu vou falar sobre esse assunto, não é? De como evangelizar os não crentes, como anunciar para os pagãos. Deixa eu saudar mais algumas pessoas que entraram. Tem aí o Matheus, Cris Novetti. Deus abençoe, Matheus. O Lucas. Matheus lá do Rio de Janeiro. Bom, muito bem. Eu vou começar já então. E aí depois não se esqueça, todas essas lives das nossas segundas-feiras, elas são depois baixadas no meu canal do YouTube e ficam lá à disposição. E ficam aqui também no IGTV do Instagram. Então, se inscreva lá no meu canal do YouTube, Padre Douglas Pinheiro. Agradeço a todos que já estão inscritos. Nós já passamos de 4.000 inscritos. Louvado seja Deus. Em breve nós vamos fazer, né, aí no mês de julho, principalmente, que é o mês que eu dedico a fazer seminários, nós vamos fazer lá uma semana de lives, algum curso, alguma coisa para edificar os irmãos. E passem por lá na playlist, acompanhem os outros vídeos meus que já tem, tá certo? Bom, vamos lá, vamos tratar deste assunto. Veja bem, meus queridos, todos nós, unanimemente, viemos ao mundo em pecado original. Não é? O pecado original, ele não é um pecado pessoal, ou seja, algo que de ruim a pessoa tenha cometido, até porque se nós nascemos em pecado original,
Significa, então, que um bebê de colo, um recém-nascido, ele nasce nesse pecado. E você não pode acusar um bebê recém-nascido de ter cometido um pecado. É óbvio que não. Um bebê recém-nascido é puro, não é? Não tem sequer consciência de atos maus. Logo, o pecado original não se trata de um ato de pecado. Ele, na realidade, é uma condição na qual nós viemos ao mundo. Uma condição frágil, declinada, da qual nós teremos de ser tirados. E o que nos tira desse pecado original, antes de mais nada, é o batismo. A graça batismal, ela repara na alma essa ausência de Deus. Então, o pecado original, antes de mais nada, é uma ausência ontológica. Nós falamos em teologia. Ninguém nasce com Deus, com o Espírito Santo já na sua alma. O dom do Espírito Santo ele precisa ser dado. Por isso é dom. Né? Dom é aquilo que é dado. E ele se dá no batismo. Passa a habitar nas nossas almas. Agora, não se engane. Essa graça que é recebida no batismo é uma graça que precisará ao longo da vida crescer, né? É uma graça que precisará ir atingindo a nossa consciência, pouco a pouco, para ir nos fazendo verdadeiramente cristãos. Então, o batismo, ele liga a pessoa a uma igreja, ela liga a pessoa a uma comunidade de fé. Por quê? Porque liga, obviamente, essa pessoa à vida de Deus. Mas veja bem, meus queridos, vamos parar com essa ilusão. Tá? Se alguém ainda tem essa ilusão, é bom que pare logo. De achar que porque uma pessoa é batizada na igreja católica, ela já é católica. Isso não é verdade. Tem pessoas na igreja que acham isso e tem pessoas de fora da igreja que também acham isso. Né? São totalmente pagãs nos seus costumes, não vão à missa, não leem a palavra, não têm vida de oração, não dão um dízimo, não servem a Deus. Mas elas acham que elas são católicas por quê? Porque elas foram batizadas um dia na igreja católica. Parem com isso. Parem. Já passou da hora de parar. Não é católico coisa nenhuma. O católico é aquele que pratica e vive esses valores que eu acabei de demonstrar. Uma pessoa que vive nos sacramentos, né? Basicamente aqui, quando eu digo viver dos sacramentos, é a confissão e a Eucaristia, que são os sacramentos do nosso cotidiano cristão. Uma pessoa que não viva nisso e disso não é católica. Não se confessa com frequência, não se acusa na consciência de nenhum erro, não se esmera, não se empenha em mudar de vida e se converter, etc. Um católico é alguém assim que, no mínimo, sofre grandemente na sua consciência se ele falta uma missa no domingo. Se ele não vai à missa num domingo sequer, ele já se sente mal. Esse é o verdadeiro católico. Não é? Porque domingo é dia do Senhor e nós santificamos o domingo indo à Santa Missa. Então tem pessoas que ficam meses, anos sem ir à missa. Não venha dizer que essa pessoa é católica porque ela foi batizada. Tá? Ela é uma pagã batizada. Ela não é uma pessoa católica, tá certo? Provavelmente são essas pessoas assim, que você tem lá na sua família, que você tem no seu trabalho, que você tem na sua parentela. São essas pessoas que até foram batizadas um dia, até passaram pela igreja, por algo da igreja, né? Fez uma catequese quando era criança, tomou primeira comunhão, até se crismou, mas não vive na igreja, não vive nada dessas coisas. Então não se iluda, tá? Não se iluda, pare com isso. O que torna uma pessoa verdadeiramente cristã são basicamente
4 passos. Você precisa conhecer esses 4 passos para tomar certos cuidados, tá? Então, a experiência cristã, a experiência interior de vida cristã, ela passa necessariamente por esses 4 passos, nesta ordem que eu vou dizer. Tá? E esses 4 passos são tão antigos quanto a igreja, e todo católico precisa saber. Vou dizer os nomes em grego, que são os mais importantes. Tá? Se você, a sua alma, a sua mente, o seu coração, você não passou por essas 4 etapas ou queimou uma delas, o seu cristianismo pode estar prejudicado. Querigma, liturgia, koinonia, diaconia. Vou repetir. Querigma, liturgia, koinonia, diaconia. São as 4 etapas, necessariamente nessa ordem. Não pode queimar as etapas. Se tiver passado por uma sem ter passado pela outra, essa pela qual passou queimando a anterior não vai funcionar. Tá? Vou explicar cada uma das 4 para que você entenda. A primeira etapa, querigma, significa anúncio. É o momento da primeira experiência com Deus. Uma experiência impactante. Uma experiência crítica, em que a pessoa em contato com Jesus Cristo e o Evangelho, ela fica cheia do Espírito Santo e ela faz uma autocrítica, ela coloca a vida dela confrontada a Cristo e ela percebe que ela não pode continuar sendo o que ela é, ela precisa nascer de novo. Não é? Então, é quando a pessoa se arrepende, é quando ela se converte, é quando ela pede perdão dos seus pecados, é quando muitas vão ali chorar aos pés do Senhor Jesus. Então, é o momento da palavra, é o momento do anúncio, é o momento do despertar da fé. Paulo diz aos Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Certo? Então, essa é a primeira etapa. Algumas pessoas vão crescendo, ouvindo o querigma, desde cedo, desde sempre, e acabam nem fazendo uma experiência crítica. Elas já vão crescendo, né, no estilo de vida cristão. Mas a grande maioria das pessoas, em algum momento da vida, vai precisar passar por esse querigma, não é? O querigma, ele basicamente tem alguns conteúdos. Tá? Então, o querigma é para os não crentes. Se você tem uma pessoa que não crê, pessoa que não vive a fé, não é? Que não tem a vida cristã propriamente dita, o que você vai apresentar para essa pessoa? Apenas e exclusivamente textos, livros, pregações, palestras, enfim, que estejam contidas nessa primeira etapa. Essa primeira etapa fala de amor de Deus, quanto Deus ama o ser humano. Essa primeira etapa fala sobre a realidade do pecado, como o pecado nos faz mal, né, nos destrói. Mas veja, não é só denunciar pecados. É falar do pecado junto à misericórdia, anunciar a misericórdia, né, o perdão dos pecados. Como Jesus é o Salvador do ser humano. Como Jesus deseja, porque nos ama, nos tirar das situações de pecado. Também aqui na etapa do querigma, nós tratamos sobre o senhorio de Jesus, né, o reino de Deus. Uma vez que Deus nos amou em Cristo Jesus, vale a pena segui-lo, submeter-se à sua lei, à sua palavra, porque a sua lei e a sua palavra, elas não foram dadas a nós para nos oprimir, nos recalcar ou coisa do tipo, não, mas para cuidar de nós. É aqui no querigma que se fala sobre o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Como o Espírito de Deus fala conosco, nos aconselha, é nosso amigo, é nosso companheiro. Então veja bem que a primeira etapa, o querigma, é o atrativo da fé, para você atrair pessoas para a fé. Quando a pessoa se converte, não é, aqui no querigma,
quando ela é atraída pelo querigma, então ela vai procurar a igreja, tá certo? Sem o querigma, sem o anúncio, sem esses assuntos, esses temas, a pessoa não vai procurar a igreja. A experiência com Deus se faz na comunidade cristã. Então aí vem o segundo passo, que é liturgia, né, em grego, liturgia, o culto. Então é aqui na liturgia, na segunda etapa, que a pessoa que não é batizada vai buscar o batismo, que a pessoa que se arrependeu porque ouviu o anúncio no querigma vai se confessar, a confissão é um sacramento, e sacramento é liturgia. É na liturgia que ela vai se aproximar dos mistérios que ela ouviu no querigma, tá certo? É na liturgia, é no culto. É na liturgia que ela vai compreender que esse Cristo que ela ouviu no querigma está presente no sacrário. É na liturgia que ela vai compreender que o Cristo que ela ouviu no querigma cura na unção dos enfermos, cura na imposição de mãos. Isso é fundamental. Buscando a Cristo na liturgia, ela vai encontrar ali todos os demais que antes dela ou com ela já fizeram a experiência do querigma e já frequentam a liturgia. É a terceira etapa, que é a koinonia. Koinonia é uma palavra que significa comunhão. É na vida de comunidade. Tá? Na vida de comunidade que nós vamos aprender que o cristianismo não é só uma experiência subjetiva, né? Eu entendi, eu me converti, eu encontrei a Cristo, e que não é só subjetiva também nos sacramentos, né? Deus e eu, a minha confissão, a minha Eucaristia. Não. Eu preciso viver um estilo de vida. Há um estilo de vida próprio dos fiéis. Nós somos uma comunidade de fé, nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Então nós temos todos nós juntos um modo de pensar, um modo de viver, um modo de nos comportar, princípios dos quais nós partimos para tomar decisões, para fazer escolhas. E pessoas que oram por mim, comigo, que são meus irmãos, que vão me apoiar, que vão viver esse estilo de vida comigo. Sem comunidade cristã, não se vive o cristianismo autêntico, tá certo? E a quarta etapa é a diaconia, que é o serviço que a igreja presta ao mundo, a caridade, o serviço aos pobres, o envolvimento do cristão na política, na economia, a doutrina, muito da doutrina também está aqui na diaconia, ou seja, como os cristãos se referem à família, como os cristãos se referem à dignidade da vida, como os cristãos se referem à sexualidade humana. Diaconia, o serviço que a fé cristã tem a oferecer para o mundo e para a sociedade. Pois bem, meus queridos, tem que ser nessa etapa, necessariamente. Vocês imaginem, vamos pegar exemplos. Que você pegue aqui da koinonia ou da diaconia temas próprios e você joga lá no pagão. Então, algo que é muito comum. Vamos pegar um exemplo. A pessoa não serve a Deus, né? Ela não frequenta a igreja, ela não confessa, não comunga, ela não tem mentalidade cristã. Aí você começa a mandar para ela pregações proféticas. Né? O que eu chamo de pregações proféticas aqui? Aquelas que põem o dedo na cara do fiel, não do pagão. O pregador, quando pregava, estava pregando para fiéis. Fiéis que já se propuseram a servir a Deus, já se propuseram a ser cristãos, mas são medíocres. Então, cometem adultério, praticam fornicação no seu namoro, se entregam a tendências homossexuais, praticando essas tendências. E aí o pregador, com muita ênfase, atacava esses pecados. Aí você vai dizer, olha só, ele está denunciando o pecado, é um querigma, eu vou mandar para o pessoal que não crê. Não, meu filho, você não entendeu, isso não é um querigma. Isso é uma profecia. O tom de voz, o modo do pregador expor, ele está corrigindo fiéis. Pessoas que já sabem que o que elas estão fazendo é errado. Aqueles pagãos com que você vive, eles nem sabem que é errado.
o estilo de vida que eles têm. Você não pode mandar conselhos morais para quem nem a fé cristã tem. Porque o que é libertação para nós que cremos é agressão para quem não crê. O que é liberdade para nós é prisão para quem não crê. O que é vida para nós é morte para o mundo. O que é sabedoria para nós é tolice para o mundo. Paulo diz isso. Não é? Seria como você ir lá no mundo, nos pagãos, e começar a dizer para eles que eles têm que parar de usar preservativo. É um exemplo que eu vou dar. Olha, o problema deles é mais sério do que o preservativo. O problema deles é que eles não estão convencidos de que a castidade seja um valor. Quem são os que não usam preservativo? Os que antes disso entenderam que a castidade é um valor. Então, no estilo de vida casto, no comportamento casto de vida, o preservativo não entra. Por que que ele não entra? Porque ele não é necessário. Porque é a castidade, porque é a santidade, porque há respeito. Há uma forma de ver a sexualidade humana ali. Agora, você pega aqui um princípio, um valor que é da koinonia, que é da comunidade, que é do serviço da vida cristã, e você joga isso aqui em cima de quem nem pelo querigma passou. Meu irmão, não faça isso. Eles vão nos odiar. Eles vão nos detestar. Eles não vão receber isso como um anúncio. Eles vão receber isso como agressão. Eles vão receber isso como uma tentativa nossa de nos superpor a eles, de acharmos-nos superiores a eles. Entende? Não exija vida santa de pagãos. É difícil exigir vida santa até dos cristãos. Você vai exigir de quem nem convencido de ser cristão foi ainda? Os irmãos estão me entendendo? Não é? Foi isso que aconteceu, por exemplo, quando Bento XVI, lá na África, numa época, quando ele ainda exercia o seu pontificado, falou sobre a necessidade de pessoas na prostituição se protegerem contra o HIV. E aí o mundo começou a achar, olha, Bento XVI, ai, autorizou as pessoas a usarem preservativo. Ai, mas é uma mídia burra, né? Suja, nojenta. Costumo dizer assim, olha, para falar de sexualidade, que é o exemplo que eu estou dando, isso se aplica a todas as outras esferas da vida humana. Você tem aqui uma fronteira, né? Tá vendo? Ó? Isso aqui é a vida na graça, tá vendo a mãozinha apontando? Isso aqui é a vida na graça, e isso aqui é a vida no mundo, na carne, no pecado. A vida na graça tem leis próprias. A vida no mundo tem as suas leis, os seus hábitos, os seus costumes. Nunca queira pegar uma lei do mundo e aplicar em quem está na graça. E nunca queira aplicar leis de quem está na graça e aplicar para quem está no mundo. Então, em termos de sexualidade, vamos lá. Trazer o uso de preservativo, como eu usei agora, né, o exemplo, para quem vive castidade. Qual é o sentido dessa lei aqui? Se eles vivem em castidade, esse preservativo vai ser usado aonde? Você está percebendo que não existe comunicação entre os dois mundos? Agora, a pessoa na graça não usa o preservativo. Aí ela atravessa essa fronteira. Quando é que a pessoa atravessa essa fronteira? Quando ela toma uma decisão carnal. Ah, ela vai fornicar, ela vai adulterar. Só que aí ela não usa preservativo aqui, por quê? Porque lá na lei da graça não se usa. Aí aqui ela não quer usar. Veja, você já atravessou a fronteira. Você já está no pecado. Não traga para o pecado leis da graça. E não traga leis do pecado para a graça. Para a vida na graça. Não é? É justamente o que Nosso Senhor disse no Evangelho e uma pessoa recordou aqui nos comentários. É jogar pérolas aos porcos. Não deem coisas santas aos porcos. Aos porcos se dá água. Primeiro eles precisam se lavar. Depois eles vão deixar de ser porcos. Aí você pode dar pérolas e coisas boas
é a eles, mas há uma escala de valores na qual a pessoa precisa progredir. Tá certo? Importante compreender um pouco dessas coisas. Imagine só, você vai pedir dízimo, vou usar outra comparação, pedir dízimos, ofertas para pessoas que não vão à igreja. Para elas isso é uma filantropia, não é uma caridade cristã. Por quê? Porque ela está dando dinheiro ali, na cabeça dela, ela está dando dinheiro para uma instituição. Ela está fazendo uma oferta a Deus. Não é? Exercitando desapego material. Só um crente, só um cristão entende o valor correto dessas coisas. Tá compreendendo? Então vamos tomar esse cuidado, meus irmãos. Tem coisas que nós gostamos de ouvir porque nós já temos fé. Mas se você for colocar isso para outros que não têm fé ouvirem, eles vão odiar, eles vão detestar. Você fica aí me assistindo, aí diz, nossa, eu amo ouvir o Padre Douglas, vou mandar essa pregação do Padre Douglas para fulano. Aí eu tô lá falando, sei lá, sobre Eucaristia. O seu coração esquentou com a pregação sobre Eucaristia. A outra pessoa nem Jesus não conhece. Você acha que ela sabe o que é Eucaristia? Então não meça o outro com a sua régua. Você é um crente, você é um cristão, você é um fiel, você é um católico, o outro não é ainda. Para ele tem que ser o beabá, a papinha da fé. Estão entendendo, irmãos? Isso é uma coisa. E outra coisa, acima de tudo isso, o que converte é a graça, é o Espírito de Deus. Mais oração por estas pessoas e o nosso bom testemunho. Não é que elas vejam que, apesar de elas viverem como elas vivem, nós estamos perto delas, nós as amamos, não é? Nós queremos ajudá-las, estender a mão. Sabe por quê, meus queridos? Porque o pecado sozinho, cedo ou tarde, já vai machucá-la. Não use a palavra para ferir pessoas. O pecado vai ferir. Quando o pecado ferir, ela vai pedir ajuda. E é nessa hora que os cristãos vão aparecer e oferecer o remédio. Tá certo? O Evangelho diz, não é para dar pérolas aos porcos. E o mesmo Evangelho diz, é preciso lançar a semente na terra. Então onde está a dificuldade de muitos na igreja? De diferenciar quando é que a pessoa está sendo uma porca na lama para eu não jogar pérola e quando ela está sendo terra para que eu sim jogue a semente. Qual é a hora de jogar a semente? Qual é a hora de poupar a pérola? Não é essa a dificuldade? Veja, é preciso olhar nessas duas parábolas que o porco na lama, ele acha que a lama é o melhor lugar para se estar. Enquanto ele estiver agindo como alguém que aparentemente está feliz na lama, não perca tempo. Ore, espere. E quando você for falar de Cristo e de Deus, fale do amor e da misericórdia. É isso que a gente tem que oferecer para essas pessoas. Não é? Agora, cedo ou tarde, essa lama, né, em que o porco está rolando, está achando lindo, um dia essa lama vai endurecer, vai virar pedra e vai machucar o porco. Aí o porco vai chorar. Aí ele vai pedir ajuda. Nessa hora ele deixou de ser porco e virou terra. Aí é a hora que você lança a semente. Na hora de uma doença, na hora de um luto, de uma tristeza, na hora de uma decepção. Há pouco tempo, meus irmãos, eu atendi um caso, que sirva de testemunho para vocês, de uma pessoa que viveu muito tempo no lesbianismo, viveu bastante tempo. Enquanto ela estava no lesbianismo, tendo lá o relacionamento dela, ela achava que ela era feliz e que ninguém tinha nada a ver com isso.
E a família toda católica. E o povo dizia, ai padre, o que a gente faz? Ué, o que vocês fazem? Reza. Para de encher o saco dela. Ela quer viver o lesbianismo dela? Deixa. Deixa, orem por ela. Qualquer hora dessas, essa vida vai trazer danos para ela. Esperem esse dia chegar. Esperem. E aí um dia ela foi trocada lá pela companheira dela por uma outra mulher. E aí se enfiou em outros relacionamentos. Ela começou a perceber que esse era um mundo bastante promíscuo. Não era um mundo afetivo, não era um mundo em que as pessoas querem construir uma vida. Que é muito mais troca de interesses e de prazer do que propriamente um estilo de vida que mereça ser vivido. Mas demorou anos, viu? Foi aí que ela começou a procurar pessoas assim na família. Olha, eu tô passando uma situação difícil. Né? Eu tive um relacionamento assim, papapá, papapá. E aí ofereceram para ela, você quer ir na igreja? Vamos rezar, vamos buscar Jesus. Ela aceitou. Quando o pecado não satisfaz, a pessoa vai abrir uma brecha e nessa hora a gente entra. Mas sem brecha, não fique batendo, não é? Fique batendo. Esteja por perto. Se você foi alguém que a vida inteira bateu nessas pessoas, na hora que elas precisarem, elas não vão pedir ajuda para você. Por orgulho. Porque elas não vão dar o braço a torcer a alguém que sempre as agrediu no seu pecado. Esteja ali por perto. E se você tiver que demonstrar algum sentimento por conta do pecado que os pagãos exercem, né, praticam, demonstre tristeza, mas não demonstre ódio. Demonstre, olha, eu gostaria muito que você não vivesse isso, né, porque isso vai cedo ou tarde te acarretar num mal. É por isso que a gente quer tirar as pessoas do pecado. Porque o pecado faz mal para elas. O pecado não afeta a Deus diretamente. Deus não vai deixar de ser Deus. Mas as pessoas deixam de ser humanas, deixam de ser pessoas quando elas vivem no pecado. Bom, espero que eu tenha ajudado com esses conselhos. Meditem sobre isso que eu estou falando e que vocês tenham condições de auxiliar. Uma pessoa perguntou aí no comentário, aí quem come alimento sólido, quem come alimento sólido tem que ajudar quem come a papinha? Sim, então é a nossa missão. A mãe e o pai comem alimento sólido, são eles que dão papinha para os filhos, não é verdade? Eles vão sabendo a hora de ir engrossando o alimento. E isso é aos poucos. Às vezes pais e mães ficam na sangria desatada, um desespero para converter os filhos, e eles acabam atrasando a conversão dos filhos justamente porque usam a doutrina para agredi-los. Não faça isso, irmão. Irmã, não faça isso não. Aguarde no Senhor. E Deus vai completar a obra que Ele começou na sua família, tá bom? Deus abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.